irmãos, a paz do Senhor. Hoje, no programa Acessibilidade em Ação, estamos dando continuidade à série sobre a prática da acessibilidade na igreja. E antes de começarmos a ouvir a nossa convidada, a doutora Maria Amin, que estará conosco esclarecendo sobre o tema de hoje, quero saber de vocês o seguinte: estão acompanhando a nossa série? Vocês estão gostando dos temas que nós estamos tratando aqui? Por que nós perguntamos? Que é muito importante sentir que vocês estão conosco nesta caminhada. E hoje nós vamos falar sobre situações possíveis nas classes da igreja e como que podemos tornar o ensino acessível para todos. Tenho certeza de que será uma reflexão muito rica. Portanto, agora, para nos conduzir nesse aprendizado, temos a honra de receber a doutora Amin, que vai compartilhar conosco experiências e orientações preciosas sobre acessibilidade na igreja. A paz do Senhor, Amin. Irmãos, a paz do Senhor. No episódio de hoje, nós trataremos de situações possíveis nas classes. O objetivo do trabalho, ele é espiritual, é levar o quê? O conhecimento da palavra de Deus de uma forma que aquela criança, intermediário, adolescente e jovem entendam. Bom, agora não é isso que a doutora Amin acabou de falar, é muito interessante, porque a neurociência mostra que cada fase da vida aprende de maneira diferente. Por exemplo, as crianças respondem melhor a histórias e imagens, já os adolescentes a desafios e os jovens a debates. É muito bom, é bonito até nós vermos, né, como a ciência confirma o que já praticamos na fé. Mas nós também temos que lembrar que temos na igreja aquelas pessoas que já saíram dessa faixa etária, que são adultos, que são idosos. Então, dependendo do nível de compreensão da linguagem, nós precisamos também fazer um atendimento separado para essas pessoas. E quando nós falamos em um atendimento separado, nós não estamos falando de exclusão. Muito pelo contrário, nós estamos dando àquela pessoa, seja criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, nós estamos dando a ela o quê? Aquilo que ela precisa. Isso chama equidade. Nesse ponto agora, né, que a doutora Amin falou, vale ressaltar que na psicologia educacional, equidade significa oferecer condições justas para que todos alcancem o mesmo objetivo. Não é tratar todos de forma igual, mas sim dar a cada um suporte que cada um necessita. É inclusão verdadeira, dedicada e necessária. Então, equidade é eu tornar possível a compreensão daquilo que está sendo ensinado na igreja. Então, muitas vezes, por exemplo, nós já trabalhamos sobre os grupos de alvo da acessibilidade, nós vimos que nem todos têm deficiência. O idoso, por exemplo, dependendo da faixa etária e do comprometimento cognitivo que é natural no envelhecimento, eu preciso, às vezes, enxugar um pouco as informações da EBD, por exemplo. Mas nesse sentido de adaptação, nunca nós não mudamos a revelação, mas nós só simplificamos. Tiramos algumas coisas que são ensinadas, mas que no alvo, né, no objetivo daquele dia, eu permaneço nele. Então, uma linguagem mais simples, mais direta. Então, também esse público, ele precisa disso. E agora, neste caso aqui, pesquisas em linguística aplicada mostram que simplificar a linguagem aumenta muito a retenção da mensagem. Quando usamos palavras claras e recursos visuais, ampliamos a compreensão sem perder a essência da revelação. Desta forma, damos acessibilidade para que todos possam entender, no caso, não é nosso caso, a palavra de Deus. E nós temos que pensar, muitas vezes a gente só fica restrito à igreja na criança.
porque nós temos as classes já estabelecidas há mais tempo. E o trabalho de acessibilidade, ele começou com esse grupo de crianças e adolescentes. Então, fica parecendo que nós só temos crianças e adolescentes com necessidades na igreja de acessibilidade. E não é verdade. Então, nós temos que pensar aqui e um ponto que, mesmo que tenha sido falado antes, vale a pena reforçar. Não, a pessoa que é cadeirante ou muletante, nem sempre ela é alvo do nosso trabalho, porque às vezes ela só precisa da acessibilidade arquitetônica. Ela precisa de rampa, ela precisa de acesso físico. Isso não é trabalho do grupo de acessibilidade. O nosso trabalho é para aquele que é cadeirante, que é muletante, mas que também tem uma necessidade cognitiva, ou de atenção, ou de compreensão da linguagem. Então, nós temos que separar bem. Não é porque eu sou cadeirante que eu sou do grupo de acessibilidade. Então, isso aí tem que ficar bem claro. Pensando nas classes, e nós temos que pensar e trazer para o nosso meio os professores de jovens. Esse trabalho ele funciona muito bem nas classes de bebês, de crianças, intermediários e adolescentes. Mas quando esse adolescente vai para a classe dos jovens, ele fica meio perdido. Por quê? Porque os professores não estão engajados nesse trabalho. Depois também na igreja, no dia a dia, né, que ele participa já da IBD no domingo pela manhã, como é que nós vamos dar essa acessibilidade, essa compreensão da linguagem, daquilo que está sendo ensinado para esse público? Então nós temos que pensar. Então, voltando para as classes, quais são as possibilidades que nós temos na igreja no dia a dia? Nós temos aquela criança que dá conta de estar na classe e a própria professora fazer alguns ajustes na linguagem, na compreensão, às vezes, de alguma palavra, de alguma forma de ensinar, que ela tenha esse cuidado e que atinge a todas as crianças. Então, usar a aula da acessibilidade para todas as crianças é um prejuízo para as demais crianças? Não, não. Porque o ensino é o mesmo, a revelação é a mesma. Então, dependendo, eu tenho uma criança que tem um pouco de dificuldade na compreensão da linguagem, mas ele mantém um tempo de atenção igual das outras crianças, o comportamento dele é adequado para que ele esteja ali, então eu posso dar a aula para todos em conjunto e posso usar a aula da acessibilidade, é a mesma aula. Então, o que nós estamos fazendo é ajustes na forma de falar e na apresentação, porque a aula adaptada, ela vem com imagens que substituem a palavra. Então, eu posso usar sim. Agora, eu posso ter uma outra situação em que a criança consegue ficar na classe, mas ela precisa de um suporte. Então, eu posso usar uma professora que está ali ao lado dela. Então, a professora está dando aula lá na frente, ela é a professora, ela é que vai dar o ritmo da aula. E essa professora que está sentada ao lado, ela vai fazer pontuações naquilo que é o mais importante. Olha lá, agora é o Senhor Jesus. Então, agora ela está falando, por exemplo, de Davi. Então, algumas pontuações para ajudar a criança a situar naquilo que a professora está falando. Se for o caso, eu posso usar o cartaz aqui também, o mesmo cartaz de lá, eu posso usar aqui para eu mostrar para a criança e aqui eu, ao lado da criança, vou trabalhando. Com cuidado, para não atrapalhar a sala e para eu não dar uma outra aula. Eu estou dando apoio à professora. Então, eu só vou pontuar algumas questões. Eu não vou dar a aula toda. Então, isso é possível. Bom, e aqui, na educação inclusiva, neste apoio individual, ele é chamado de mediação pedagógica. Ele garante que o aluno acompanhe o ritmo da turma sem se sentir excluído. Isso fortalece sua autoestima e participação. É um cuidado que transforma. Eu posso trabalhar com a criança ali, ó, vamos prestar atenção, agora é a hora da gente prestar atenção na professora, ó, agora é a hora de orar. Então, a gente vai fazendo esse apoio ali. Pode ter mais de uma criança e mais de uma professora. Eu posso ter uma professora dando aula e duas aqui, uma com um aluno, outra com outro aluno.
É o ideal, né? Que é o que o mundo aí fora quer fazer e não consegue. Então, é isso, nós temos que ter a ideia que eu não estou segregando, eu não estou excluindo, muito pelo contrário. Eu estou dando a essa criança acesso à palavra de Deus. E aí nós vamos para a terceira situação, que vai, às vezes, ter choque, principalmente com o pessoal da educação, quando acha que nós estamos separando a criança. A terceira situação é aquela em que eu preciso trabalhar com essa criança, esse adolescente ou jovem da acessibilidade separado da classe. Então, se eu tenho um espaço na igreja onde eu posso ter aula de criança, de intermediário e de adolescente, eu ainda tenho um quarto espaço onde eu posso trabalhar com essa criança separadamente, ótimo. Se eu não tenho, vocês vão ter que ver com o pastor como administrar essa questão. Que horário que vai dar essa aula, em que momento. Isso aí vocês levam ao ministério e junto com o ministério vocês definem. Porque depende muito do espaço físico que os irmãos têm. Mas vamos supor que vocês tenham essa alternativa de um quarto espaço. Então, eu posso, por exemplo, sair da igreja e todo mundo para a salinha, se ali for feito um louvor, ou se for ensinar alguma coisa relacionada à Bíblia, à oração, eu posso participar ali. Na hora da palavra, eu saio com essa criança e vou para um outro espaço e passo a mensagem. Ou quando eu saio da igreja, as crianças já vão para suas salas e eu vou para a sala com o meu aluno já separado. Então, isso aí vocês têm que avaliar qual é o comprometimento de tempo, né, de permanência de atenção que essa criança tem, se ela vai conseguir passar também por esse processo daquilo que a gente usa o tempo para trabalhar e ensinar as crianças. Vamos supor que a criança não dá conta de ficar com a turma, mas eu consigo. Se a professora lá na classe de intermediários, criança está ensinando livros da Bíblia, antes da mensagem, eu posso fazer a mesma coisa com o meu aluno aqui. Então, eu vou fazendo pareamento. E o que acontece? Isso não é exclusão. Isso é dar a ele a oportunidade de aprender na capacidade dele. Quando eu separo classe de bebês, crianças, intermediários, adolescentes e jovens, eu estou fazendo exclusão de alguma turma aqui? Não. Ninguém pensa em exclusão. Eu estou adequando o quê? A minha fala a cada classe, porque a aula é a mesma. Então, quando nós fazemos essa classe, né, do aluno da acessibilidade com o professor, eu não estou excluindo, eu só estou colocando mais uma opção. Então, isso é privilégio. Então, nós temos que levar isso para os pais, de que eles estão tendo um atendimento de qualidade, que o mundo hoje tenta oferecer nas escolas e não consegue. E nós, na igreja, nós conseguimos, com organização, com planejamento. Agora, existe um grupo que tem um comprometimento severo. Esse grupo, ele vai ser sempre atendido separadamente. Ele e a professora. E esse grupo, ele, por mais que a gente consiga trabalhar com ele, provavelmente ao longo da vida, ele vai continuar tendo esse atendimento individual. Por quê? Toda vez que eu trabalho com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem, eu vou trabalhando para que ele vá ficando com mais autonomia. Então, se eu tenho na classe aquele aluno, né, aquela criança, adolescente, jovem, que está sendo trabalhado separadamente, eu vou o quê? Fazer todo um trabalho de intervenção para que ele passe a estar na sala de aula com a professora ao lado, a professora mediadora. E continuo trabalhando para que ele alcance o próximo passo de autonomia, que é ele estar na classe junto com todos e a professora dando a aula para todos, sem a necessidade dessa mediadora. Então, é um processo que eu vou, né, trabalhando e eu espero que no final a criança faça parte de tudo. Mas esse grupo com maior comprometimento, provavelmente a gente vai conseguir trabalhar com ele individualmente para sempre, o tempo todo. E isso não é ruim também, desde que ele seja atendido na sua necessidade, né, que seja assim. Ah, mas ele não participa. Mas ele pode interagir antes do culto, depois do culto. Eu tenho outros momentos em que eu posso trabalhar essa interação. Porque se você pensar bem, na classe, a hora é de aprendizado, não é de interação social.
Então, essa interação social, eu posso fazê-la nesses momentos. Então, essa clareza, ela é importante. E aí, nós voltamos nos jovens. Por quê? Muitas vezes, os jovens e adultos, eles não têm essa assistência. Então, é preciso que o grupo de acessibilidade olhe e procure na igreja esse grupo que está meio perdido na igreja, identificá-los para o quê? Já criar a estratégia de atendimento. Então, quando a criança, o adolescente vai ser promovido para os jovens, é importante que o professor de jovem participe da aula de adolescente e já vá fazendo esse entrosamento com o aluno, que depois do culto ele procure se aproximar, conversar, se apresentar, para que quando houver essa mudança de adolescente para jovem, não seja uma mudança muito brusca. Por quê? Quando é de bebê para criança, de criança para intermediário e de intermediário para adolescente, isso já é feito. Já é natural que os professores comecem a trabalhar com essa criança, se aproximando, para que também haja uma criação de quê? De vínculo. E quando esse adolescente for promovido para jovem, o professor de adolescente pode sim acompanhá-lo nos jovens por um período. Então, lembrem-se disso, lembrem do adulto, lembrem do idoso, daquele que precisa. E o grupo de acessibilidade está aí na igreja para dar suporte em todos esses níveis. Eu sei que às vezes é difícil no início, mas à medida que vocês forem trabalhando, que vocês forem identificando as necessidades da igreja, vocês vão conseguindo um trabalho mais objetivo e com mais qualidade e resultado. Lembrando que esse resultado, ele é espiritual, é salvação, é conhecimento do projeto de Deus para nós. A todos, a paz do Senhor. Que bênção, não é? Foram todos esses ensinamentos que a doutora Min trouxe para nós. Nós agradecemos de coração, doutora Min, por compartilhar conosco tantas informações preciosas. Que o Senhor continue a abençoá-la grandemente. Neste programa de hoje, nós aprendemos que a educação cristã é uma verdadeira jornada de amor e de propósito. Cada criança, cada adolescente, cada jovem precisa sentir que existe um lugar preparado para eles, um espaço de aprendizado, acolhimento e fé. Quando professores, diáconos, pastores e toda a igreja se unem, a transição entre as fases da vida se torna leve e o ensino da palavra de Deus se transforma em vida para cada um. Que cada sala de aula seja este ambiente de descoberta, onde o conhecimento da palavra de Deus e a graça, caminham lado a lado, porque ensinar vai muito além de transmitir conteúdo, é tocar corações e compartilhar vida por meio da palavra de Deus. A paz do Senhor a todos.